só me guia aqui, tá? Tá. Entendi, mas... Bom, primeiro, meu TCC, quando a gente conversou sobre as verdades, é uma verdade que eu atingi pessoalmente, uma descoberta minha, em um caminho que eu acho que vim trilhando e descobri como trilhar, então eu vou compartilhar, mas não é necessariamente o único caminho ou a única verdade. É sobre a imaginação como ferramenta de cura e conexão com a espiritualidade. E essa figura que no início, não sei se estou conseguindo perceber, é uma criança com um mundo mental aí se abrindo para ela a partir de um livro. Então a ideia inicial é só que essa imaginação é algo presente já na gente, naturalmente, espontaneamente, quando criança, na infância. E que a gente vem perdendo isso na nossa formação de personalidade. Quando a gente vira adulto, normalmente isso já se perdeu e virou até sinônimo de insanidade mental. A gente vem cada vez mais jogando para escanteio o poder da imaginação e o valor da imaginação. Antes de a gente entrar propriamente na imaginação, eu quero apresentar só alguns conceitos que eu julguei importantes para a gente entender o valor da imaginação. Então, primeiro é a natureza do ser humano, a natureza setenária. Nós já tivemos contato com essa natureza setenária no livro do José Lacerda de Azevedo. Mas isso, na verdade, vem da filosofia oriental, mais especificamente do hinduísmo. Acredito que seja fácil a gente entender essa estrutura quaternária inferior, que na teosofia é chamada de personalidade, ou personalidade inferior. Chame como quiser, mas é como a gente se apresenta aqui no mundo, a cada vivência nossa. Eu acho que isso é mais fácil a gente intuir, que a gente percebe, a gente possui essas 4 dimensões. O corpo físico, o corpo etérico, emocional e mental. Eu vou partir do princípio que a gente consegue isso. Se alguém tiver alguma dificuldade de saber da existência, é só falar, só me interromper. Então a gente tem essa personalidade inferior, que é quaternária, e uma tríade divina, que é essa que eu fiquei um pouco quebrando a cabeça para saber como justificar isso. Por que a gente pode intuir que tem algo além dessa personalidade inferior? A gente normalmente está só preso a isso aqui, né? Nessa parte aqui de baixo. Como é que a gente descobre a nossa própria natureza espiritual? Eu entendo que o corpo físico, nossas mentes e nossos pensamentos mudam constantemente. A gente, desde criança, a gente não tem o mesmo corpo físico, a gente não pensa do mesmo jeito, a gente não sente do mesmo jeito. Isso está constantemente mudando. Apesar disso, mesmo com o passar dos anos, a gente se reconhece como a mesma pessoa. A gente tem noção da nossa própria identidade. Você sabe que é Marlene, você sabe que é Tânia desde que nasceu. Apesar de você não ter o mesmo corpo físico, as células já se renovaram, apesar de não pensar do mesmo jeito e de ter as mesmas emoções. Então tem algo que transcende toda essa mudança, que é eterno, que é mais duradouro, que é imutável. Então isso que é eterno, duradouro e imutável, eu entendo como nosso espírito, nossa natureza espiritual. Que os hindus separaram em uma estrutura ternária, que seria a mente pura. Nós, aqui no Instituto, já estudamos isso, mas com o nome de mente abstrata, separando dessa mente da personalidade inferior, que é a mente concreta. O corpo búdico, que seria a fonte da intuição na visão teosófica, e o Atma, que é o espírito propriamente dito. Na verdade, o espírito propriamente dito, o Atma, é a primeira manifestação de autoconsciência, vindo do todo. Tem uma energia cósmica que forma tudo. Quando essa energia começa a se individualizar, a sua primeira expressão de autoconsciência, ter consciência de si mesmo, é o espírito. A primeira expressão energética desse espírito é o corpo búdico, que a gente pode entender como intuição. É a primeira energia que está irradiando diretamente do espírito. Se a gente for levar ao pé da letra, esse Atma é o espírito mesmo, que a gente chama, porque a gente está acostumado muito com terminologias da doutrina espírita, só para a gente não confundir. E o corpo búdico seria, propriamente dito, o perispírito. É que a gente não entende assim na visão da doutrina espírita. Mas se a gente for levar ao pé da letra, seria o que está envolvendo o espírito, o corpo búdico. E a energia idealizadora e mantenedora de toda essa personalidade inferior, para que o espírito possa se apresentar ao mundo, é a mente superior, a mente abstrata.
É a partir daí que vai plasmar toda a nossa personalidade inferior e os corpos necessários para que a gente se manifeste aqui no mundo, aqui na matéria. Então é essa mente abstrata, a idealizadora e a mantenedora de tudo que está para baixo, dos corpos inferiores. Normalmente a gente se restringe até a mente concreta. E é por isso que a gente fica tão preso ao materialismo. Atualmente, a gente meio que fragmentou essa natureza humana. A gente cortou e ignora essa parte espiritual, essa nossa própria natureza espiritual. E eu acho que vem daí também, as justificativas são as mesmas, da perda do valor da imaginação. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho também, do porquê a gente nem acredita mais nessa natureza espiritual, porque é nossa própria. A gente só precisa se reconectar a ela. E a imaginação seria um desses caminhos, uma dessas ferramentas de reconexão. Então, eu coloquei no TCC 3 hipóteses do porquê que a gente perdeu esse contato com a nossa natureza espiritual. Uma é que no fim da Idade Média e início do Renascimento, a gente foi mudando do teocentrismo para o antropocentrismo. Então a gente perde a noção de Deus, do divino, do sagrado e entende o homem como centro da filosofia, centro da cultura, centro do cosmos. Então a gente começa a já sair, se desligar dessa natureza mais espiritual e focar mais naquela personalidade inferior. Logo em seguida, vem René Descartes e sugere ou traz o racionalismo cartesiano. A ideia é que para você conhecer o todo, você tem que dividir em partes e estudar individualmente as partes para poder compreender melhor. Então, mais uma vez, já é um caminho em direção à fragmentação. A gente vai cortando em partes o ser humano para poder tentar compreender melhor. Então, a gente corta também a natureza espiritual e fica tentando se empreender a personalidade inferior. E no final do século XIX e início do século XX, tem uma filosofia de Augusto Comte, que é o positivismo. E eu acho que isso vem para como que confirmar a perda da nossa natureza espiritual. Porque é a importância total e irrestrita à metodologia científica. Só que a metodologia científica só reconhece os dados concretos obtidos a partir das experiências sensíveis. Então, o método científico só reconhece aquilo que a gente consegue obter a partir dos 5 sentidos físicos. Mais uma vez, a gente está se prendendo a essa personalidade inferior, e se a gente for mais radical, a gente está se prendendo só ao corpo físico, quase. A gente está ignorando até a nossa realidade energética, emocional e mental. O que justificaria essa falta de valor a esses três corpos próprios da personalidade inferior e estarem completamente caóticos na sociedade atual. A gente não saber como lidar nem com nossos pensamentos, nem com nossas emoções, claro que também não com nossas energias. O máximo que a gente chega é sentir uma energia diferente em um determinado lugar, mas a gente não sabe o que fazer para lidar com isso, não sabe como lidar com essas questões, e a gente fica só preso no físico, aos 5 sentidos físicos. E o método científico valoriza só isso. Então, a ideia que eu tenho tanto trazer aqui nesse TCC é que essas três filosofias que foram trazidas são responsáveis por essa ruptura na natureza humana, essa fragmentação. A gente perde a nossa conexão com a nossa natureza espiritual e fica preso quase que só ao físico. Eu trouxe aqui ainda também, essa aqui é uma visão da filosofia grega, que bebeu nas águas do Antigo Egito. Quase todos os filósofos gregos foram iniciados lá no Antigo Egito e depois voltaram para a Grécia com as ideias da filosofia que a gente conhece de maneira clássica. Mas a ideia que vem desde Hermes Trismegisto é que a gente tem 3 planos de existência: o plano espiritual, o plano mental e o plano físico. E Platão usou essa ideia com o mundo inteligível, com o mundo sensível e com o mundo físico. E aqui, a visão grega do ser humano é que a gente tem uma natureza espiritual, que eles chamam de nous, vocês já ouviram falar nesse termo, a psique ou psique, que é o mental e o emocional, e o soma, que é o nosso mundo físico, o nosso corpo físico. Aqui, na verdade, o que eu estou tentando mostrar é
só mostrar aqui antes essas três coisas aqui, o mundo espiritual, o mundo psicológico e o mundo físico. E tem uma questão interessante, a teoria do impacto também vem da filosofia oriental. A teoria do impacto entende que a consciência, ou aspectos da consciência,